Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e medo de mudança. Qual é a relação, por que isso acontece? Então, eu vou abordar de duas formas. A pessoa ansiosa tem mais medo de mudança do que a pessoa que não sofre de ansiedade, e é claro que também o medo de mudança vai alimentar um estado de ansiedade. Então as duas coisas estão sempre ali. Eu sempre falo isso para vocês, a ansiedade ela funciona um pouco em looping, né? Ela alimenta alguns comportamentos que alimentam a ansiedade e a coisa fica ali presa, né? A gente fica nos ciclos de ansiedade que se retroalimentam pelo próprio funcionamento da ansiedade, né? Então, por que a gente tem medo de mudança, né? A pessoa ansiosa, vou falar especialmente de quem sofre de ansiedade, normalmente a pessoa ansiosa já sempre imagina que muitas coisas podem acontecer erradas, né? Assim, pode dar tudo errado, ela já cria uma perspectiva de um futuro muito incerto e normalmente muito negativo. A pessoa ansiosa ela é muito invadida de pensamentos negativos e é difícil ela ter uma perspectiva positiva do futuro, né? Normalmente ela vai estar com aquele sofrimento de imaginar, não, vai dar tudo errado, e ela precisa de cenários mais certos e familiares, né? Aquele terreno que ela já conhece, ela precisa estar na tal da zona de conforto. E aí é interessante a gente pensar, gente, a zona de conforto não é um lugar ruim, né? Porque a gente sempre fala, vamos sair da zona de conforto, né? Como se a gente tivesse que sair correndo dali. Não é isso, a zona de conforto é necessária. É um lugar onde é familiar, onde é seguro, onde as coisas são previsíveis, onde eu estou na minha zona de conforto emocional. Eu não me sinto tensa e nem preocupada. Então é importante que a gente tenha esses territórios de conforto emocional pra gente. A gente não pode ficar o tempo todo na ousadia, o tempo todo na mudança, porque isso gera uma insegurança interna muito grande. Então, ter zona de conforto é importante. O que não pode é a gente ficar estagnado na tal da zona de conforto e não sair de lá para nada. Não arreda o pé daqui. Aí fica ruim, porque na zona de conforto a gente não cresce. A gente fica confortável, a gente se sente familiarizado e seguro, mas a gente não cresce nem se desenvolve. Então o ideal seria o quê? A gente tem lá um território de conforto, onde eu tô aqui, as coisas estão garantidas, a gente está despreocupado, né? Você tem lá a tua rotina estruturada e previsível. E aí, de repente, surge uma situação que tira a gente dessa zona de conforto. E aí a gente vai e busca o crescimento e busca se desenvolver, e aí dá um passo adiante e depois a gente integra aquela mudança na nossa zona de conforto e novamente a gente entra num conforto. A gente precisa desses territórios, isso é importante. A gente tem mania assim, né? Eu acho até um pouco essa coisa meio coach, né? Vamos sair, vamos lá. Não, gente, é importante que a gente tenha isso e que a gente possa ter um lugar pra gente se acomodar de vez em quando, mas não o tempo todo. Esse é o ponto, né? Então, a pessoa ansiosa, ela fica ali naquela zona de conforto. Quando ela encontra um território minimamente confortável, é muito difícil para ela sair dali, né? Porque eu tô bem aqui, eu vou me arriscar numa coisa que vai tirar a minha paz. Será que vale a pena? E essa é sempre a questão, né? Tá tudo bem aqui. Inclusive, por exemplo, as pessoas que... Eu já trouxe esse exemplo algumas vezes. Pessoas ansiosas que têm questões com relacionamento. Quando elas estão se relacionando, aquilo vira gatilho de ansiedade, ela tenta controlar o outro e é uma coisa que traz um desassossego. E aí, quando ela termina o relacionamento, seja por qual motivo for, muitas vezes ela entra numa zona de conforto da solitude e não quer mais sair. Ela prefere não se relacionar. Eu tô aqui, eu tô em paz. Não tem ninguém me perturbando, não tem ninguém tirando, me desassossegando, não tem ninguém que eu tenha que me preocupar. Então eu prefiro ficar sozinho. E aí a pessoa entra nesse território de conforto, que de fato é confortável, porém ela acaba renunciando a um relacionamento que pode trazer muita coisa boa também, né? Então, por medo de entrar numa relação que é um desafio, que é uma situação nova, ela acaba ficando paralisada na zona de conforto dela, da solidão. Esse é um exemplo assim mais corriqueiro. É claro que ainda existem aquelas mudanças profissionais que muitas vezes a gente deseja e precisa
mas a gente tem medo e paralisa, né? E por que que a gente paralisa apesar de ser uma coisa positiva? Né? Tipo, eu vou participar de sei lá, eu posso me candidatar a uma vaga para o meu crescimento profissional, mas eu acabo não indo. Não, tá bom aqui, né? A gente vai se acomodando com medo da mudança, com medo do novo. Porque o novo é um território incerto. A gente não sabe o que esperar. Inclusive, o nosso cérebro ele é mais programado para a gente temer a novidade. Isso é uma questão, na neurociência isso é assim, né? Explica isso. A gente tem uma programação mental de proteção. Então, tudo que é novo e é desconhecido, eu tenho uma tendência natural a ficar com medo, né? E ficar, será? Né? Como que será que é ali? Como é que eu vou me lançar nessa situação se eu não tenho garantias, né? Então, a nossa tendência natural é ter medo de situações novas. O problema é quando esse medo paralisa. Porque ter medo de situações novas é até uma coisa boa, faz a gente se precaver, faz a gente olhar a situação de uma maneira mais criteriosa, faz a gente se preparar para dar aquele passo de mudança. Mas a questão muitas vezes esse medo acaba ficando tão grande que me paralisa. E esse é o ponto que a gente precisa aprender a lidar. Não esperar, eu não ter medo para agir. É isso que eu acho que é a grande questão. A pessoa que tem ansiedade, mas eu tenho medo, vai com medo, né? A coragem é você agir com medo, não é sem medo. O corajoso não é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que age apesar do medo. Então isso também é uma coisa importante. Não espera você estar completamente confortável e sem medo para poder fazer o que você precisa, né? Se lançar no novo, se lançar na mudança, buscar trazer aquela novidade para a tua vida que vai agregar no teu crescimento pessoal, no teu crescimento profissional. Tem muita relação, obviamente, também. Quanto maior a insegurança, maior o medo da mudança, né? Quando a gente é muito inseguro, e a ansiedade ela gera muita insegurança, a gente acaba tendo muito medo da mudança. Então é importante também a gente trabalhar a autoconfiança. Eu tenho que acreditar que, ainda que dê tudo errado, eu não vou morrer daquilo, eu vou conseguir lidar com aquilo. A gente se frustra, faz parte da vida, né? A gente não acerta sempre. O erro, ele tem que ser visto... Só um minutinho, gente, que tá passando um helicóptero. Peraí. O erro, ele tem que ser visto como uma coisa natural. A falha faz parte de qualquer processo. Então a gente, por medo de errar, por medo de falhar, por medo de... e se der tudo errado? A gente só vai saber se deu errado vivendo, né? E a gente aprende com o erro. Não tem crescimento sem falha, não tem crescimento sem erro. Todo mundo dá o exemplo quando a gente fala, né, de erros e falhas e avançar apesar do erro. Todo mundo cita o exemplo de Thomas Edison, né, que foi o inventor da lâmpada, que ele fez 1000 tentativas até chegar na lâmpada funcionando, né? E aí, imagina se ele tivesse desistido na primeira, na segunda, na 10ª que fosse. Né? E aí todo mundo cita ele como exemplo e realmente é um grande referencial. E ele fala, o que eu aprendi foram 999 maneiras de não se fazer uma lâmpada. Então a gente aprende a partir do nosso erro. E não tem crescimento sem erro. E a gente tem que parar. Por que tanto medo de errar? De onde vem esse medo de errar? Pode vir da tua ansiedade, né, que gera essa insegurança. Pode vir de traumas passados, de situações vividas, onde você se arriscou, se lançou e deu errado. E aí aquilo acaba gerando um medo de tentar de novo e se der errado de novo. Né? E aí a pessoa gera um trauma, né? Eu já passei por um relacionamento que foi um horror, não quero nem me arriscar de novo. Ou, não, eu já... fiquei desempregado uma época da minha vida e foi terrível. E aí a pessoa tem aquela experiência que vai gerar nela um receio dela tentar de novo. Então a gente precisa aprender a olhar para trás, olhar para a nossa história, identificar onde que pode estar dando esse nó que está impedindo a gente de seguir adiante, né? Entendendo que para seguir a gente vai ter que seguir apesar do medo, seguir com o nosso medo também, né? Não espera, isso
Coloca isso na cabeça. Eu vou esperar. A gente fica esperando, né? Eu vou esperar a hora certa. E aí a gente fica se enganando. Não, eu vou me preparar mais um pouco, eu vou estudar mais um pouco, eu vou, sei lá, né? Viver mais um pouco alguma coisa eu vou me preparando. Só que muitas vezes a pessoa fica no aquecimento eterno, né? Fica ali só no aquecimento e não entra em campo. Fica ali aquecendo, não tô pronto ainda. Corridinha do lado do campo e nada de tomar o lugar dele no jogo da vida. A gente precisa tomar o nosso lugar, né? A gente precisa enfrentar o nosso medo e chegar lá. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode superar esse medo do erro, medo do fracasso? Como que a gente pode desenvolver uma autoconfiança? Eu fiz umas anotações aqui, que é exatamente a gente começar a mudar um pouco a nossa programação mental, né? É uma programação mental que a gente tem. E a gente precisa refazer essa programação. Primeira coisa, pensar. Não vai ser tão ruim assim como a gente imagina. Todo mundo que tem ansiedade sempre sabe que o pior sofrimento é a espera, não é o fato acontecendo. O sofrimento imaginário é sempre muito maior do que o sofrimento real, baseado em fatos. Né? Se você for avaliar o que é que desencadeia a tua ansiedade, 90% das vezes são pensamentos, são questões mentais, pensamentos, ideias que a gente tem que vão gerando da gente uma série de insegurança que vai disparando na gente a ansiedade. Não é um fato, aconteceu determinada situação, não necessariamente. Né? E aí a gente precisa redimensionar essas situações, né? Nunca vai ser tão ruim quanto a gente imagina. O nosso poder de pensar as coisas, né? E muitas vezes a pessoa ansiosa, ela já pensa tanto naquela possibilidade que quando ela acontece, já nem dói, né? Porque já ficou ali pensando, e na hora que chega o fato mesmo, você acaba administrando melhor do que você imaginava, né? Então, lembrar disso, pensar que nunca vai ser tão ruim como a gente imagina. Os nossos pensamentos e a nossa imaginação, ela é sempre um cenário muito mais assustador do que a vida real. Uma outra coisa, o ego pode ser curado, né? Ainda que a gente se fira, né? A gente vai se ferir na vida, a gente vai se machucar. Não tem como, né? A gente vai se frustrar, a gente vai se machucar. Só que a gente vai se restabelecer. As feridas, elas são curáveis. A gente consegue administrar isso, né? A gente tem uma capacidade psicológica e emocional para contornar situações difíceis. E a gente precisa acreditar nisso, desenvolver essas ferramentas para que isso realmente se confirme. Eu consigo lidar com as situações. Gente, se a gente, a cada frustração ou a cada situação desafiadora da vida, a gente tivesse uma ferida incurável, a gente não ia viver, né? A gente ia se arrastar de dor pela vida fora. As pessoas que não conseguem ter o ego curado, né? Que a gente não consegue se restabelecer depois de uma decepção, uma frustração, uma perda, uma dor, são pessoas que estão adoecidas psicologicamente. Aí, nesse caso, que a pessoa não consegue se restabelecer, ela vai precisar de ajuda profissional, né? Aí é que entra psicólogo, psiquiatra, terapia, etc. Mas, de forma geral, na média, a gente consegue contornar. É só você olhar para trás, puxa aí na tua história, observa quantas vezes você caiu e quantas você levantou. Se você está aqui, né, ouvindo o que eu estou te falando, é porque você levantou, você está aqui. Né? Você está aqui comigo, está me ouvindo, está refletindo sobre as coisas que eu estou falando. Então, tenta perceber que você não é tão frágil quanto você imagina. Você consegue, né? E a gente consegue administrar as coisas da vida. A gente não por mais que a gente passe por situações muito sofridas, e todos nós passamos ou passaremos, né? Porque nós somos pessoas que criam vínculos de afeto com outras, né? E coisas acontecem independente da nossa vontade. É claro que a gente vai passar por momentos de bastante dor, mas a gente supera. Né? E para isso a gente tem que cultivar uma perspectiva positiva da vida, né? A gente tem que conseguir olhar, e aí a gente vai sempre ter esse poder de olhar para qual lado?
Para qual lado, né, que eu vou olhar dessa história? O que eu posso tirar disso? Ou eu posso me afundar na dor e achar que nada tem saída, não tem solução e acabou para mim, ou eu posso ter uma outra perspectiva, alimentar esse modo positivo de olhar para as coisas, é ter um otimismo realista, né? Não é um otimismo infundado como uma poliana, ai, tudo é lindo, não é isso, mas é um otimismo realista, é você olhar para as coisas de uma maneira realista, mas com uma perspectiva de melhora, né? Uma perspectiva de é possível, e sempre é sempre possível, porque isso é uma questão muito mais da nossa cabeça do que do fato em si. Então, apesar, e tem a frase do Viktor Frankl que eu sempre cito, que eu adoro, nós não somos frutos das nossas condições, nós somos fruto das nossas decisões. Então, eu decido de que forma as coisas vão me afetar. Eu não tenho controle sobre as situações, elas vão acontecer independente da minha vontade, mas eu controlo a maneira como eu reajo a elas. Isso está sob meu controle. Então, é importante a gente pensar nisso, né? O que eu posso controlar no cenário que eu tenho? Eu posso controlar as minhas reações, eu posso controlar o meu papel nessa história. Isso me cabe. Agora, controlar o outro, controlar cenários políticos, cenários... é muito difícil, né? E aí a gente pode entrar num loop de impotência, eu não posso fazer nada, eu não consigo, e não é assim, né? Uma outra coisa importante também, pra gente ser um pouco mais ousado na vida. Ninguém tá prestando tanta atenção assim em você. Não tá. Acredite. A gente tem um ego tão grande, né? Essa insegurança toda, na verdade, pode ser um ego muito grande. Ah, porque se eu falhar, todo mundo vai ver. Todo mundo não tá nem aí. Essa é a verdade. Né? Eu acho que a gente tem que redimensionar o nosso papel, né, na vida mesmo. E isso é muito bom. É você olhar e saber, as pessoas não estão nem aí. Vão comentar ali, você... página virada, a fofoca do dia seguinte, todo mundo fala, né, até na internet, ai, o cancelamento, nossa, cancelada a pessoa. Gente, a pessoa quando é cancelada, ela cai pra cima, porque isso gera fama. Tem gente que busca cancelamento quase, né, quer a polêmica, às vezes fala coisas propositadamente ali pra ver se aquilo gera uma polêmica, um cancelamento, porque aquilo vai gerar uma visibilidade. Então, assim... as pessoas não estão nem aí, as coisas passam, principalmente no mundo de hoje, que está todo mundo olhando para si mesmo de uma maneira narcisista, olhando para as telas dos celulares e acompanhando vida de pessoas que ela nunca viu na vida e dando pouquíssima atenção para quem está do lado, né? Essa é a triste realidade. Por outro lado, isso te liberta. Isso te liberta, a gente não tem essa importância toda. Coloca isso na cabeça, as pessoas não estão ali focando em acompanhar cada passo que você dá, se você está certo, se você está errado, se você caiu, se você levantou. No fundo, ninguém está nem aí. E isso é bem libertador. A gente tem que parar de... porque a gente muitas vezes, né, se determina muito pela opinião dos outros, o que os outros vão achar. Não vão achar nada, os outros não estão nem aí. Essa é a verdade. Uma outra coisa interessante de pensar, você tem medo, ansiedade, né? Dá medo. As pessoas têm medo também. Você não está sozinho nessa dor. Eu tenho medo também. Essa semana eu estou exausta. Por que eu estou exausta? Gente, hoje eu passei o dia tão cansada. Por quê? Porque quarta-feira eu fui numa palestra importante de manhã, depois de tarde a gente deu uma aula, e aí eu fiquei exausta. Por quê? Porque aquilo me gerou uma ansiedade que me fez ficar num estado de alerta tão alto que depois que passa dá aquele acabou, graças a Deus, e bate aquele cansaço. Então, assim, você acha que eu também não fico ansiosa diante de desafios novos? Né? De falar de um assunto novo para pessoas estranhas, é um desafio. Mas aí a gente vai com medo mesmo. Eu não vou falar, não, isso eu não vou dar conta, não, deixa isso pra lá, né? A gente se prepara da melhor maneira possível, entendendo que é sim um desafio, uma situação nova, né, uma coisa mais desafiadora, mas a gente não vai permitir que essa ansiedade ou esse medo paralise a ponto de não fazer. Então, entender que todo mundo tem medo também traz um conforto, não é só você.
Isso, aliás, é o mais comum, né? Quando eu já participei 5 anos, né, como consultora na Caixa Econômica, acho que eu já comentei isso aqui, fazendo avaliação para promoção, né, do cara de analista para gerente, de gerente para gerente geral e coisas assim. E é lógico que dentro do processo seletivo tá todo mundo nervoso. Todo mundo tá com medinho ali, né? A pessoa que não tem medo, que não se sente insegura, tá meio subestimando a realidade, né? Você está sendo avaliado num processo seletivo. Ali está efetivamente sendo avaliado. É claro que todo mundo vai ter medo. A diferença é quem consegue funcionar apesar do medo, né? A gente tem que funcionar apesar do medo. Isso na polícia, imagina, né? O policial, você acha que o policial não tem medo? Ele tem que ter. O policial tem que ter medo. O dia que ele deixar de ter medo, ele passa a se arriscar de uma maneira irresponsável, colocando em risco a vida dele e a vida das pessoas próximas. Então, é claro que o medo faz parte. Então, todo mundo sente. Todo mundo sente. Até aquela pessoa que você olha e pensa, nossa, aquela pessoa é admirável. Ela está ali também, superando os desafios pessoais internos dela. E aí, isso também é interessante a gente pensar. Não tem melhor maneira para crescer do que a gente experimentando essas situações. O medo, ele gera uma sensação, quando a gente supera uma situação de insegurança, né, quando a gente vence a nossa ansiedade e consegue dar aquele passo, isso dá uma fortalecida interna na gente e leva a gente a um crescimento, né? O crescimento, ele acontece dessa forma, quando a gente tem um desafio e a gente consegue superar esse desafio, é mais um tijolinho ali que a gente coloca no nosso fortalecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso crescimento. Então, é importante a gente entender, voltando, que a zona de conforto é aquele lugar que tem que existir na nossa vida, que a gente de vez em quando tem que parar para descansar um pouquinho e ficar ali, né, fazendo o feijão com arroz do dia a dia de uma maneira tranquila e segura. Mas quando a gente tem que dar saltos de crescimento, a gente precisa se desafiar. Não tem como crescer se não se desafiar. Não tem como crescer se não mudar. A gente vai mudar. Aliás, gente, aí falando de mudança também, é importante a gente pensar. Na verdade, a gente muda o tempo todo, a gente só não percebe. Mas a gente vai sofrendo micromudanças diárias na nossa vida. Diariamente, é só você pensar. Você é a mesma pessoa de 3 anos atrás? Pensa você há 3 anos atrás, como é que você estava? Você estava exatamente como você está hoje? Não, não estava, eu tenho certeza que não estava. Eu, quando olho para a Adriana de 3 anos atrás, a gente está em 2024, foi 2021, foi pandemia, né? Como é que eu estava nessa época? O que eu estava fazendo? O que hoje eu tenho que eu não tinha naquela época? Às vezes eu até penso, nossa, sei lá, eu atendi um paciente há uns anos atrás. Se eu tivesse falado para ele o que eu sei hoje, eu poderia ter tido um outro, né? Só que aí, se a gente for pensar assim, a gente vai pensar assim para N questões da vida, né? Então, é interessante a gente pensar que, na verdade, a gente muda o tempo todo. Daqui 2 anos, 3 anos, eu vou ser outra pessoa. E você também. Você também. Então, por mais que a gente tenha medo de mudança, ela acontece apesar da gente. Apesar da gente. A gente envelhece, a gente engorda, emagrece, a gente tem filho, a gente não tem filho, a gente muda de casa, a gente muda de situação, o trabalho muda, as relações mudam, a gente está sempre mudando. Só que não é uma mudança tão radical. O difícil é quando, que eu acho que é mais difícil em relação à situação de mudança, é quando é uma mudança imposta. Não é uma mudança desejada e nem é uma mudança que é gradativa. É uma mudança que é uma ruptura e é uma imposição. Por exemplo, sei lá, eu sou casada, meu marido é transferido de trabalho e eu tenho que me mudar. E eu não quero me mudar, mas não é opcional, né? Eu sou casada, ele teve uma mudança e aí a gente tem que ir. A gente decide que precisa ir. Ou, sei lá, um divórcio. Você é uma pessoa que está casada, de repente vem um divórcio, apesar de você não querer, por exemplo. Ou perde o emprego. Não é uma escolha, é
é uma mudança imposta, né? Você tá ali e de repente é demitido, né? Essas mudanças, elas são mais difíceis de enfrentar, é claro, né? E para essas também, como que a gente faz para lidar com as mudanças negativas? Eu acho que esse é um aspecto ainda mais desafiador. Lidar com mudanças, até quando são desejadas, é difícil, né? Quando é uma mudança que eu quero, que eu busco, que eu preciso, que é uma mudança para melhor, já é difícil. Imagina como lidar com as mudanças que são negativas, que são ruins, que eu não queria que tivesse acontecido e elas aconteceram. E aí o primeiro passo para a gente lidar com essas mudanças negativas, sem entrar em pânico, sem ter uma crise de ansiedade, é aceitar que a gente não tem como controlar tudo. Não tem jeito. O Covid, quando chegou, você queria? Eu também não. Quem queria? Não é uma escolha. Independe da nossa vontade e simplesmente aconteceu. A gente não tem controle sobre isso, né? É aceitar. A gente não teve escolha, né? A gente foi obrigado a aceitar uma mudança que chegou independente da nossa vontade. Então a gente precisa passar pela aceitação. Quando a gente entra na negação, aí é terrível, porque aí você entra naquela briga de força. Ai, mas eu não aceito esse término, eu não aceito. A pessoa não quer mais. Você precisa aceitar. Você não pode obrigar o outro a ficar com você. Isso é patológico, né? Então, quando a gente nega uma mudança ruim, a gente aprofunda a dor que ela vai causar. A gente aumenta o potencial de dor daquela mudança na nossa vida. Se eu fui demitida e não aceito, acho injusto, eu fico presa naquilo, querendo rever aquela situação, querendo pensar de entrar na justiça, ou seja o que for. Enquanto eu tô presa nessa negação desse fato, eu deixo de investir na solução dele. Se eu não aceito esse término, eu fico presa no meu passado e a pessoa que não quer saber de mim vai ficar ali, eu querendo buscar e querendo reatar e a pessoa já seguindo a vida dela. Enquanto eu tô presa, negando aquela realidade, eu não abro a porta para o novo chegar. Eu não abro novas possibilidades de relacionamento na minha vida. Então eu preciso aceitar, para depois eu poder me mexer na vida. Então o primeiro passo para a gente lidar com a mudança negativa é aceitar. Aceitar que a gente não controla tudo, e isso é muito difícil para a pessoa ansiosa, que é extremamente controladora, né? Perceber que realmente tem coisas que independem da nossa vontade, tá tudo bem. E graças a Deus também, né? Que imagina, se a vida fosse toda controlável pela gente, que coisa sem graça, né? Um outro passo importante, a gente tem que expressar as nossas emoções em relação a essa dor. A gente tem que ter um espaço para expressar o que a gente está sentindo. Falar disso, falar do quanto tá difícil, falar do quanto tá machucando, falar de que a gente não estava pronta para viver aquilo daquela forma, né? Fingir que aquela dor não existe é a pior coisa que a gente faz. A gente tem que entrar em contato com ela e expressar, né? Seja com amigos muito próximos, com familiares, quando a gente tem pessoas que podem nos apoiar, seja com um terapeuta, né? Quando a gente se sente mais confortável com uma pessoa, com um psicólogo, uma pessoa que vai te dar ali um suporte mais profissional, né? Então, aceitar, depois buscar apoio e um lugar onde você possa expressar aquilo que você sente, né? Essa é uma maneira muito importante da gente aprender a lidar com essas emoções negativas. A gente tem que expressar essas emoções. Porque quando a gente não expressa, a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, a gente vai gerando uma pressão interna tão grande que daqui a pouco a pessoa tem uma crise de ansiedade. Ah, veio do nada. É do nada ou você tá ali guardando um monte de emoção negativa que vai gerando essa pressão interna e você não consegue lidar com ela? Então avalie. Uma outra coisa é se manter flexível. Quanto maior flexibilidade mental a gente tem, mais facilmente a gente se adapta às situações. As pessoas que têm uma rigidez emocional, uma rigidez mental, né? Tem pessoas que estão ali, que tem não tem uma flexibilidade, né? Você vai falar e a pessoa
Não, mas não. Eu falei, aquela pessoa que para cada reclamação que a pessoa faz, você traz uma solução, para cada solução que você traz, ela traz um problema novo, né? Então ela não quer solução, ela quer reclamar, 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 ela tem um pensamento fixo, ela não consegue se abrir. Então imagine essa pessoa que está vivendo essa mudança negativa na época do Covid, por exemplo. Ah, chegou o Covid, eu não aceito. Ele está aí, você aceitando ou não, contra fatos não é argumentos, está aí, o que você faz? E aí a pessoa que é muito rigorosa, que é muito dura, que não tem essa flexibilidade, ela vai sofrer mais, né? A gente tem que se adaptar às situações. A tal da resiliência, né? Que a gente consegue passar pelas situações, tirar um aprendizado delas, né? A gente volta para a nossa normalidade depois. A gente passar do choque inicial, quanto mais flexibilidade, as pessoas que são mais flexíveis se adaptaram mais rapidamente àquela situação. Então, eu, por exemplo, considero que eu sou uma pessoa com bastante flexibilidade mental. Eu sou zero apegada a ideias ou coisas, né? Se você me convencer, eu estou sempre disposta a mudar de opinião, desde que você me convença que aquilo é uma coisa boa. Então isso é uma flexibilidade mental que favorece a adaptação. Então quando chegou o Covid, meu Deus, né? Aquela confusão toda, eu fiz o quê? Tive que fechar o consultório e comecei a atender online. Eu não atendia online. Eu nunca tinha atendido online até chegar o Covid. E aí já vale uma outra coisa, como que a gente olha para essas mudanças negativas, é tirar um aprendizado dessa situação. E qual foi o aprendizado que eu tirei dessa dor toda que o país e o mundo viveu, né, com relação ao Covid? Eu vim para o online, eu hoje atendo, eu pude expandir a minha possibilidade de atendimento, porque antes eu só podia atender as pessoas que moravam próximos ao local onde eu atendia. Hoje eu tenho pacientes fora do país, eu tenho pacientes em tudo que é lugar do Brasil. Então, olha como a gente consegue tirar aprendizado mesmo de uma situação ruim. Como que a gente pode ter uma perspectiva positiva? É olhar para isso pelo lado bom. Qual foi o lado bom dessa confusão toda? Né, eu perdi viagem internacional, a gente perdeu um monte de coisa. Né? E aí a gente vai escolher para qual lado a gente vai olhar. Para as perdas que a gente teve ou tentar encontrar um otimismo realista, né? O que foi possível tirar daquela situação toda de dor que a gente viveu. Né? Então, lidar com mudança negativa passa por todas essas etapas. Aceitação, expressar emoção, buscar apoio, manter a mente flexível para se adaptar, encontrar oportunidades de crescimento, que foi um pouco o que aconteceu, né, com essa coisa da pandemia. A psicologia explodiu, né, a psicologia, a saúde mental, finalmente as pessoas começaram a derrubar os preconceitos delas em relação à saúde mental, quando coletivamente todo mundo adoeceu, e aí, puxa, até que falar de saúde mental é uma coisa importante, né? Então, foi uma oportunidade de crescimento para o campo de saúde mental. É triste, a gente não desejava, mas já que aconteceu, a gente pode olhar uma oportunidade de crescimento ali. E mantendo essa perspectiva positiva, conseguir focar, jogar luz, jogar foco para o que tem de bom. Porque mesmo quando tudo dá errado, a gente sempre vai tirar um aprendizado dali. Nem que seja o de não fazer aquilo novamente, nem que seja, né, entender... quantas pessoas começam a ter uma abordagem positiva da vida depois que elas passam por uma situação de agravamento de saúde, quando descobrem uma doença grave, um tumor, aí de repente ela começa a olhar a vida de um outro ângulo, né? Apesar daquele cenário difícil e de dor, né, que chega, né? Essa é uma mudança que ninguém quer ter, uma mudança imposta pela vida, né? De repente você descobre aí uma doença, uma coisa qualquer, e você vai ter que lidar com aquilo, né? E aí você sempre vai ter uma escolha. A gente não pode escolher não adoecer, né? Isso aí infelizmente não está sob nosso controle, mas eu posso escolher a maneira como eu vou enfrentar esse momento, eu posso escolher de que perspectiva eu vou olhar essas coisas. Isso a gente pode escolher, né? E um outro ponto importante, né, para a gente lidar com essas mudanças negativas é a gente praticar o autocuidado.
né? A gente procurar, quando está vivendo uma situação muito ruim, é se cuidar, para que a gente possa passar da melhor maneira possível, né? Então é o autocuidado. Se você está passando um momento ali que está te entristecendo ou que está te dando muita ansiedade, mantenha a tua atividade física, busca, sei lá, coisas que vão te gerar emoções positivas, que vão te trazer um mínimo de prazer. Encontrar pessoas que você gosta, que são relevantes na tua vida, né? Fortalecer essas conexões positivas, né? Fortalecer a tua rede de relacionamentos, isso é muito importante e faz parte do autocuidado, né? É a gente se amar, é a gente se cuidar, é a gente ser generoso com a gente, especialmente nesses momentos de muita fragilidade, né? E é claro, entendendo que nunca se coloque de maneira solitária na vida, né? A gente está conectado com outros, saber que tem outras pessoas que estão ali, uma dor compartilhada é sempre mais fácil da gente lidar. Quando a gente fica sozinho na dor, achando que só a gente vive aquilo, né? A gente tem vergonha de compartilhar algumas dores, a gente não quer falar da nossa ansiedade, a gente não quer falar do nosso medo, a gente não quer falar das nossas inseguranças. E aí, quanto menos eu falo daquilo, quanto mais eu guardo na caixa preta ali dentro, mais vira um fantasma que vem me assombrar quando eu tô sozinha, né? Então a gente entender que compartilhar essas emoções, que se conectar com pessoas é uma forma da gente enfrentar qualquer desafio, qualquer mudança de uma maneira mais positiva, a gente vai estar trazendo mais leveza para a vida, né? Então, eu acho que esses pontos aqui que eu... Deixa eu só ver o horário, gente. Dá tempo aqui. Então, acho que todos esses pontos, né, que a gente vem conversando em relação à mudança, medo, ansiedade, entender que sempre a gente vai ter medo de mudança, isso é até uma programação mental do nosso cérebro, né, de uma maneira de proteger a gente. Então, é natural que a gente tenha medo, só não é natural que a gente paralise, né, que a gente deixe de viver experiências e novidades por medo, né? Quando é uma novidade boa que a gente quer, mas a gente tem medo, né? Ai, mas e se não der certo? E se tudo der errado? Aí é aquelas coisas que eu já vinha falando, né? Da gente sempre pensar que redimensionar nosso ego, né? Ninguém tá nem aí. Lembrar desses pontos que eu tinha falado inicialmente. E quando for uma mudança negativa e imposta, aí são essas outras formas que a gente tem de enfrentamento. Mas é importante pensar que a gente sempre vai ter um caminho, né? Não fica com essa sensação de que a gente não consegue, que é maior, né? Que a nossa vida não vale a pena. Gente, a gente precisa entender que coisas acontecem na vida. O trágico não é... Tem um vídeo que é muito bonito, depois procurem no YouTube. Se der, eu deixo até o link aqui. Ou vou ver se eu coloco lá no meu canal, que chama Não é uma Tragédia, que é do Marcos Pingers, que é um escritor que escreveu aquele livro, acho que O Papai é Pop. Ele é um cara bacana, que fala coisas interessantes e tal, e ele fez esse vídeo que é muito legal, que chama Não é uma Tragédia, que ele vai relatando, não é uma tragédia. Né, um belo dia você sai e de repente você está numa moto e sofre um acidente, ou você faz um exame e o resultado é que é um tumor maligno, ou você, né, vai vivendo coisas que são parte do jogo da vida. Morrer não é uma tragédia. Uma tragédia é não viver, é a gente paralisar, é a gente abrir mão de fazer as coisas que a gente quer na nossa vida, né, é a gente se apequenar na vida. O Cortella que fala, né, a gente não tem que se apequenar. A vida é muito curta para ser pequena e a gente não pode deixar que o medo domine a ponto da gente não fazer nada, ficar ali restringindo as nossas possibilidades de existência, né? A gente tem que estar aqui para jogar o jogo da vida. A vida exige um pouco de coragem mesmo, né? A gente precisa enfrentar e ser muito intencional. Né? Lembrem-se que as mudanças vão acontecer independente da nossa vontade. Então, aquelas que dependem da nossa vontade, vamos fazer. Né? Se eu sei que eu vou mudar, independente de eu querer ou não, eu posso direcionar a minha mudança.
né? Por exemplo, eu vou envelhecer, todos vamos, se Deus quiser e permitir, né? Porque o outro caminho é morrer jovem, eu não tô afim, né? Então, assim, eu vou envelhecer. É um caminho, é uma mudança que vai acontecer na minha vida, independente do que eu queira. Mas a forma como eu vou envelhecer, eu escolho. Eu vou me alimentar bem, eu vou fazer atividade física, eu vou fazer os meus exames de saúde, eu vou procurar estabelecer conexões positivas na minha vida. Isso me cabe. Então, negar a mudança não vai fazer com que ela desapareça. As mudanças vão acontecer na nossa vida, né? Então, mesmo com medo, entenda que as mudanças vão acontecer. Procure identificar aquelas que você pode conduzir, né? Vai se adaptando. A gente tem que flexibilizar um pouco a nossa mente, não ficar com aquela rigidez, né? Querendo que o mundo se enquadre naquilo que eu considero que é melhor, porque não é assim que a vida acontece diariamente, né? É isso, eu vou tirar vocês aqui, vou ativar os comentários. Eu não sei se as pessoas chegaram agora ou teve bastante gente que eu acho que foi chegando depois, então podem ter perdido boa parte aí do que eu falei em relação ao medo e à ansiedade, mas depois vai ficar salvo lá no canal do YouTube, né, para quem perdeu poder assistir. Até o fim da semana eu devo estar postando lá. Mas perguntem, me digam aí se eu fui clara, que eu sempre fico com essa sensação de será que eu consegui passar aquilo que eu gostaria? Você achou bom, Márcio? Conseguiu captar bem o que eu quis dizer aqui? Que bom. Vamos lá. Tem um gap, né, entre o que vocês falam e o que eu leio aqui, que demora um pouco. Mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa que eu ainda não falei, mas eu acho que eu já cobri basicamente tudo que eu considerava importante. Vocês têm alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma colocação? Eu sei que hoje foi um dia atípico, a nossa live é sempre às quartas-feiras, né? Adriana, o que fazer quando o medo paralisa e não conseguimos agir? Foi maravilhosa a live, que bom, Kel, como sofrer menos. Vamos lá, uma pergunta então, eu vou respondendo vocês. O único jeito, Márcio, de enfrentar, de lidar com o medo, né, como fazer com a paralisia, é enfrentando, né? Eu sei que parece uma coisa meio paradoxal, né? Tipo, você não tá respondendo, mas é isso, né? Não tem outro caminho. Como que a gente lida com o nosso medo? Enfrentando, indo lá, né? E aí aquele passo a passo que eu passei no início, né? Tenta contextualizar a situação, por que tá te dando medo? Qual é o teu medo? É o medo de falhar? É o medo de não dar certo? É o medo de ser julgado? Qual é o seu medo? Qual é o medo que está em jogo? E começa a racionalizar um pouco isso. O medo muitas vezes é irracional, né? Muitas vezes é um medo que não é fundado em fatos, mas é um medo baseado ou nos seus traumas de experiências anteriores. Aí você precisa identificar de onde está vindo esse medo para poder lidar com ele da melhor forma. Rosa, como sofrer menos? Então, Rosa, o sofrer menos passa por isso que eu vinha falando, né? Entender essas coisas. Gente, a vida da gente é muito curta pra gente colocar essa carga emocional, né? Eu acho que a gente às vezes se leva a sério demais. A gente tem que trazer um pouco mais de leveza e humor pra vida, né? O humor, eu acho que é uma forma maravilhosa da gente olhar para a vida, né? Tentar trazer um pouco mais de leveza, não se levar tão a sério, né? Eu acho que isso é uma forma da gente sofrer menos, entender que tudo passa. Já que a vida é tão passageira, já que a vida, a gente sabe que a vida é uma passagem, assim, gente, vai passar, tudo passa, até aquilo que dói muito passa. Então a gente vai aprendendo a lidar com aquilo. Eu acho que isso é uma maneira de sofrer um pouco menos, né? Diante das coisas que vão acontecendo. E é claro também, criar... Peraí, gente, só um minutinho. Criar territórios de segurança também. Gente, pra vocês tá uma faixa escura e outra clara? Ou é só o meu que tá assim, hein?
Estranho esse Instagram, me irrita isso. Deixa eu voltar aqui. Então, o sofrer menos, né? Eu acho que tem a ver com essa carga que a gente coloca, né? E é tentar pensar por que essa carga. Se tem a ver com a tua história, com a maneira que você aprendeu a lidar com as dores da vida, ou que não aprendeu, né? E aí é difícil saber individualmente, né? Aí teria que fazer terapia se tiver muito difícil. Edna, parabéns, ótima live. Eu anotei pontos para mudar para ontem. Que bom, Edna. Ricardo, novamente a live foi incrível. Com certeza vai melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Obrigada, Ricardo. Você sempre tão gentil. Mas não há um risco de ataque cardíaco de medo? Não. Só se for uma pessoa, um cardiopata grave, né? Sei lá, só se for uma coisa assim muito... É um caso muito excepcional, gente. A gente não pode tomar a exceção pela regra. Como regra, não. Excepcionalmente, talvez, mas não... Eu acho que isso é mais um pensamento ansioso, né? A pessoa... Ataque de ansiedade não mata. A pessoa tem uma crise de ansiedade, cair duro e morrer, não acontece, né? Então, se é disso que você tem medo, não. E aí, como sempre, né? Cuidar da saúde, vai no médico, fazer check-up, isso vai dando uma segurança emocional, né? Quando a gente faz exames e vê que tá tudo bem, isso acaba dando um conforto maior, né? Mental. Método Beleza Inteligente. Oi, eu cheguei no final da live. Qual é a sua abordagem? Você atende presencial e online? Eu atendo online no momento, basicamente só no online. Eu tenho pouquíssima vaga para novos pacientes, eu nem sei se eu tenho, no momento teria que ver. E eu tenho formação em logoterapia, sou especialista em avaliação psicológica. Perfeito, que bom, Tati. Mais alguma dúvida? Gente, o medo paralisa a gente, né? A gente tem que aprender a agir apesar do medo. Não, isso eu acho importante também de pensar. Não espera não ter medo, né? Porque se a gente for esperar não ter medo para fazer alguma coisa, a gente não vai fazer nada. Faz com medo. Né, vai fazendo, vai ali, ai, não tá muito legal, tô meio insegura, né, a gente fica ali meio nervoso, mas vai indo, e quando você vê, aquilo vai te fortalecendo. Esse passo a passo é importante, né, a gente precisa ir se fortalecendo na vida. Sua live são ótimas, Adriana, gosto muito, parabéns, que bom, fico feliz. Mais alguma dúvida, gente? Gente, ficou essa faixa preta, que terror, depois como é que isso vai ficar salvo? Eu tô vendo metade daqui com uma faixa preta. Coisa chata. Gente, a ansiedade, ela faz a gente duvidar da nossa própria capacidade de enfrentamento, né? A ansiedade, ela traz essa insegurança. A gente fica com uma autoconfiança comprometida, a gente fica com a autoestima ali meio baixa, né? No sentido de confiar pouco na gente. É uma sensação de, eu não vou dar conta. E a gente precisa trabalhar essas questões, a gente precisa reduzir a ansiedade. E aí, por isso que eu sempre falo, tem que avaliar também, cada pessoa vai ter um fator ali mais preponderante em relação ao medo. Vai ter gente que vai ter medo por traumas passados, experiências passadas, vai ter gente que vai ter mais medo por conta de uma ansiedade muito alta que faz a gente duvidar, né? E aí a gente tem que identificar, né, cada pessoa. E aí o processo de terapia é sempre o melhor caminho. Aqui às vezes também fica com a faixa preta, chato, né? Troço maluco. Coisas no Instagram. Então é isso, eu acho que vocês então já não tem mais dúvidas. Quem chegou no final e perdeu, eu vou salvar a live, de repente no sábado eu consigo mandar ela lá pro YouTube, eu aviso nos stories, né? Todas as lives ficam salvas lá. E eu acho que vale a pena ver. E até quem viu e gostou, reveja, né? É importante quando a gente fica ali, a cada vez que a gente ouve de uma maneira diferente, a gente vai processando aquilo, realmente isso tem razão, né? A gente vai mastigando um pouco. Boa noite, Glaucia. Chegou agora? Eu já tô me despedindo, Glaucia. Depois você assiste lá no YouTube, tá bom?
É isso então, meus queridos. A gente se vê então daqui 15 dias e vai ser numa quarta-feira, tá? Normalmente as nossas lives são quinzenais, às quartas-feiras, às 8 horas da noite. Essa semana, excepcionalmente, fizemos na quinta, por questões de compromissos profissionais meus, mas voltaremos à nossa programação normal, tá bom? A gente se fala então. Boa noite pra vocês, ó. Beijo e até daqui 15 dias.